Hoje nós estaremos estudando a revista da escola dominical, que tem como título A Lâmpada Arderá Continuamente. Lição de número 11 da revista da escola dominical da CPAD. Esta lição será ministrada no próximo domingo aqui na igreja sede, também nas nossas subsedes. E nós então temos este tema para estudarmos hoje. A lâmpada arderá continuamente. Nós estamos aqui com o evangelista Cláudio Bortoni, que estará ministrando esta aula. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 8, versículo 22. Diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a verdade prática é que o nosso comentarista aqui colocou, pastor Claudionor de Andrade, diz o seguinte: tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Repetindo, para que você possa guardar estas palavras da verdade prática. Tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. A leitura bíblica apresentada aqui na lição encontra-se no livro de Levítico, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4. Vou pedir ao nosso irmão evangelista Cláudio Bortoni para fazer esta leitura bíblica. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Bom, o objetivo geral deste estudo é conscientizar de que, assim como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, devemos nós resplandecer neste mundo de trevas. Também temos como objetivo mostrar a tipologia do candelabro de ouro. Também saber que Jesus é a luz eterna e perfeita. Compreender que precisamos manter a luz brilhando continuamente.
Então, nós iremos estudar sobre este tema: a lâmpada arderá continuamente. Vamos estudar sobre este candelabro de ouro. O candelabro é um castiçal com vários braços. O candelabro, ele tinha 7 braços e encontrava-se ligado a esta cultura judaica. Então, vamos passar agora a palavra para o nosso irmão evangelista, que estará então falando sobre este candelabro de ouro, que é o primeiro tópico. Há também sobre o segundo tópico, Jesus, a luz eterna e perfeita, e o terceiro tópico, mantendo a luz brilhando continuamente. Amém, glórias a Deus. Então, o candelabro, ele era o objeto de destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e pela luz que emitia. Se levarmos em conta a sua simbologia, concluiremos que ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. O seu brilho singular e constante indicava que todas as tarefas e obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. Cabe lembrar que dentro do tabernáculo não havia janelas, ele era todo fechado. E a Igreja de Cristo, como a luz do mundo, tem a obrigação de refletir sempre nas trevas a luz de Cristo, através da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas, se ela vier a perder o seu fulgor, o seu brilho, que diferença haverá entre nós e o mundo que jaz em trevas? É chegada a hora, pois, de mantermos nossos candelabros acesos, pois o Cordeiro de Deus anda por entre eles, exigindo de cada um de nós um perfeito brilho. Então, nós estaremos agora falando quanto ao tópico primeiro, que o objetivo é mostrar a tipologia do candelabro de ouro. Didaticamente, o Senhor ordenou o fabrico do candelabro a fim de que os filhos de Israel se conscientizassem de sua missão profética, sacerdotal e real no mundo. Era plano de Deus que, por intermédio dos israelitas, todos os povos viessem a ser abençoados com a vinda do Messias Jesus Cristo. Então, segundo a determinação divina, os artífices fizeram um candelabro de ouro puro e batido. Esse objeto, essa mobília, foi de tal forma trabalhada que formava uma só peça, com o seu pedestal, hastes, cálices, maçanetas e flores. Em seu feitio, Bezaleel e Aholiabe precisaram de um talento de ouro de 35 a 40 quilos aproximadamente. E toda a peça era rigorosamente simétrica e harmônica. De outra forma, a sua luz jamais viria a brilhar com a intensidade e a perfeição que Deus requer de cada um de seus filhos. O azeite para ser queimado e abastecer o candelabro,
ele era trazido voluntariamente pelos fiéis, pelos filhos de Deus, os israelitas, tendo em vista que o significado do candelabro para o culto sagrado, o azeite teria de ser puro e batido. Se fosse moído, seria de qualidade inferior. E sem essas qualidades, o tabernáculo do Senhor ficaria na penumbra ou até mesmo em trevas. Então nós vemos uma simbologia, né, que podemos extrair desta narrativa histórica e real, que Jesus requer de cada um de nós uma luz de comprovada excelência. Nós somos a luz do mundo. Agora, o candelabro, ele estava acomodado no lado esquerdo ou da parte sul do tabernáculo. E nessa posição, este candelabro plenamente aceso proporcionava uma visão única e emblemática da glória de Deus. Se por um lado lembrava o próprio Cristo, por outro fazia uma clara referência a Jerusalém celeste, a cidade da paz. Mas para que este brilho do candelabro perdurasse, era imprescindível que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do tabernáculo. À luz do dia, limpavam-no, provendo-o de azeite, trocavam os pavis e reabasteciam com azeite. E quando a noite chegava, ele já estava pronto a reluzir novamente. Assim, devemos nós agir em relação ao mundo. Só viveremos a reluzir a luz de Cristo se nos dermos ao devocional cristão, à leitura da Bíblia, à reflexão e à meditação e aplicar os ensinamentos em nossa vida. E dessa forma, a luz de Cristo brilhará em nossas vidas. Então, o candelabro de ouro deveria permanecer aceso. Agora, partindo para o tópico 2, o objetivo é saber que Jesus, ele é a luz eterna e perfeita. Então, o objetivo geral da nossa lição é conscientizar de que, assim como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, devemos nós, cristãos, resplandecer neste mundo de trevas. E o ponto central da nossa lição é que a lâmpada no tabernáculo não poderia se apagar, e nem a lâmpada das nossas vidas. Então, o objetivo do tópico 2 é saber que Jesus é a luz eterna e perfeita, que nem no texto áureo da nossa lição, o texto de ouro, que é João capítulo 8, versos 12, Jesus disse: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então nós éramos simbolizados, no caso, a igreja do Antigo Testamento era simbolizado pelo candelabro. Os israelitas eram simbolizados pelo candelabro, a igreja era simbolizada pelo candelabro, Jesus era simbolizado pelo candelabro. O candelabro simboliza Jesus Cristo. O candelabro,
ele simboliza a sua igreja. E o candelabro, ele simboliza cada um de nós. O candelabro era um símbolo profético dessa luz que hoje brilha. Então, subtópico 1, está escrito que Jesus é a luz do mundo. João, ele viu e escreveu em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 13, assim está escrito: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. É possível aos rádios ouvintes imaginarem o nosso Senhor Jesus andando entre os castiçais de ouro, nesta visão do apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Jesus andando entre os castiçais, Jesus em toda a sua glória, em todo o seu resplendor reluzente, em toda a sua formosura. Como o único capaz de levar os castiçais ao fulgor intenso de brilho, Jesus, ele caminhava entre os castiçais. O salmista, ele diz no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés são as suas palavras e luz para os meus caminhos. Então, a igreja, ela é a luz do mundo. Primeiro falamos que Jesus é a luz do mundo. Nós falamos que o candelabro simbolizava Jesus Cristo, simbolizava a sua igreja e simbolizava cada um de nós. Então, falamos aqui que Jesus é a luz do mundo. Agora, a igreja é a luz do mundo. Aos seus discípulos, o Senhor foi claro e decisivo ao dizer: olha, vós sois a luz do mundo. E João 9,5, ele nos diz que João, ele registra as palavras de Jesus, ao qual está escrito: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, enquanto Jesus estava no mundo, ele de fato era a luz do mundo. Porém, após a sua ascensão ao céu, aonde ele foi recebido na glória e está assentado à destra e à direita do Pai, ele comissionou a sua igreja e a todos nós para iluminarmos este mundo que jaz em trevas, iluminarmos com o seu evangelho. Mateus, ele escreveu no capítulo 4, versos 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Nós somos orientados a perseverarmos nesse brilho até como astros. Paulo lhe diz em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ele diz aqui, resplandeceis como astros no mundo. Olha a orientação de Paulo. Para que nós perseveremos nesse brilho até como astros. Quanto mais ensinarmos, quanto mais pregarmos,
quanto mais comunicarmos a justiça e o amor divino do Evangelho de Cristo, mais estaremos glorificando o Pai, o Filho e o seu Espírito. Daniel 12:3 diz: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, vemos, meus amados ouvintes, que Jesus, ele é a luz do mundo. Eu sou a luz. Aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A igreja é a luz do mundo e o crente, os cristãos, como a luz do mundo. Esse é o subtópico 3. Estevão, por exemplo, diante de seus opositores e diante de seus perseguidores, ele foi perseguido, houve uma oposição contra o seu trabalho, o seu ministério, tudo por causa que ele pregava a palavra de Deus. E ele, diante de seus opositores e perseguidores, sua luz brilhou diante do testemunho que ele havia dado. Conforme Lucas escreve em Atos capítulo 6, versos 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Você percebe que Lucas registra que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Na verdade, é a luz de Cristo na vida de Estevão, por causa do testemunho cristão que Estevão estava dando. Estevão, diante de seus algozes, brilhou com a luz de Cristo. E posteriormente ele foi apedrejado. E como um verdadeiro discípulo de Jesus, em seu último ato, está escrito lá em Atos dos Apóstolos 7, versos 60, que Estevão, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Mas nós observamos no versículo 56 deste capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que Lucas diz que Jesus, que estava em pé à mão direita de Deus, estava contemplando o martírio de Estevão. Então, Estevão orava, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, e Jesus, de pé nos céus, à mão direita de Deus, ouvia a oração de Estevão. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E nós vemos que o seu testemunho, em nome de Jesus, reluz em nossas vidas. Então nós somos chamados para sermos candelabros reluzentes para a glória de Deus. E o candelabro de ouro, ele apontava para Jesus Cristo, que é a luz perfeita e eterna. E nós vemos que no Antigo Testamento, a luz estava muito associada com Deus. Observamos o salmista, no Salmo 18, versos 28, dizendo: porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Salmo 18, versos 28.
porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. O Salmo 27, versos 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, os servos de Deus serão luz para os gentios. E Jerusalém era a luz para todas as nações no Antigo Testamento. Conforme Isaías, capítulo 46, versículo 6, está escrito que também te dei para a luz dos gentios, falando de Jerusalém, dos judeus, também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. E também Isaías capítulo 60, versículo 1 ao 3, está escrito: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então, nós vemos aqui, né, que os crentes, como a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, a igreja do Senhor é a luz do mundo, e os crentes são como luz do mundo. Bom, agora nós estaremos passando para o tópico terceiro, para o tópico 3, que o objetivo é compreender que precisamos manter a luz brilhando continuamente. Agora, precisamos compreender que a luz deve ser mantida acesa, brilhando continuamente. E existem 3 coisas básicas e fundamentais que devem ser observadas e colocadas em prática. Primeiro, que a nossa união com Jesus, né, a nossa união com a palavra de Deus. A segunda é que a nossa comunhão fraternal. E a terceira é o nosso testemunho diário. E então esse primeiro subtópico, a nossa união com Cristo, nós vemos em Romanos 11, versos 17 ao 24, que Paulo escreve dizendo que Jesus é a oliveira, na qual nós fomos enxertados. Se permanecemos unidos a ele em sua igreja, sempre haverá seiva correndo em nossas vidas, para que o fogo do Espírito do nosso candelabro nunca se apague. E depois ele cita aqui a visão de Zacarias, o profeta Zacarias, o profeta menor, Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele fala de uma visão que Zacarias teve do candelabro que ardia ininterruptamente. Então ele fala aqui de um castiçal de ouro, com vasos de azeite que alimentava 7 lâmpadas. E cada lâmpada tinha 7 canudos com pavio. Então eram 49 chamas. Cada lâmpada era 7 chamas, né? Então eram 49 chamas. E os vasos de azeite eram alimentados por 2 oliveiras. Então existe uma simbologia aqui, que as lâmpadas representando o povo de Deus, né? O vaso de azeite representando, as lâmpadas representando o povo de Deus, o vaso de azeite representando o poder de Deus, o azeite o Espírito de Deus,
e as duas oliveiras representando o ministério real e sacerdotal de Zorobabel e Josué. Isto é, essas árvores, as duas oliveiras, elas simbolizavam um manancial contínuo de óleo e que esses dois líderes deveriam guiar o povo a uma vida fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos manter a luz de Cristo brilhando continuamente. O subtópico 2 fala sobre a nossa comunhão fraternal, que sendo o candelabro de ouro o objeto que mais se destacava no interior do tabernáculo, por sua luz, que emitia brilho, claridade, ele era uma única peça de ouro batido, conforme Êxodo 25, versos 31. Assim também a igreja de Jesus, formada por diversas pessoas diferentes, unidas em fraternidade e em amor, nós nos tornamos em um único corpo. 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz, pois também num só Espírito fomos batizados em um só corpo, tanto judeus como gregos, tanto servos como livres, e a todos no mesmo Espírito foi dado a beber. E Paulo também em Romanos 12, 5 diz, assim também em Cristo nós, embora muitos, somos um só corpo e membro um dos outros. Então agora nós somos todos um em Cristo. E por esse motivo temos que conservar e preservar o vínculo da paz, conforme Efésios 4:3, buscando com diligência manter a unidade do Espírito no laço da paz. E Colossenses 3,14, e sobretudo isto, o amor, que é o vínculo da paz. E Jesus mesmo, em João 13, 34, 35, ele deu um novo mandamento, que vós ameis uns aos outros como eu amei a vós, para que também vós uns aos outros vos ameis. Porque nisto todos saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então nós vemos que esse vínculo da paz é imprescindível. Por isso que o diabo ele tenta dividir a comunidade cristã, dividir os irmãos, semear intriga entre os irmãos para separar. Porque desta forma ele estará achando uma brecha para adentrar e causar estragos. Então a igreja tem que ser unida em amor, unidade e união. O subtópico 3 fala do nosso testemunho diário. O nosso testemunho e a nossa conduta diária não deixa de ser uma expressão profética contra o pecado e a favor da santidade. Tito 2, do versos 7 a 8, diz, em tudo ser como modelo de boas obras. No ensino, mostra honestidade, seriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Precisamos manter a luz de Cristo brilhando continuamente em nossas vidas. Deus pretende expor o seu reflexo através da igreja. E o evangelho pela igreja é a sabedoria de Deus. Jesus anda por entre os castiçais. Ele vê nossas obras, sonda nossas intenções e mede a intensidade de nossa luz. Ele supervisiona-nos. O Senhor remove e retira castiçais. Que nem Apocalipse 2:5. Se não te arrependeres, virei a ti
e removerei teu candelabro desse seu lugar. Como estão nossas lâmpadas? Ela está limpa, o pavio foi trocado, o azeite é batido, ele é puro, a luz de Cristo está brilhando em nossas vidas?